Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mundo da renda variável, para ser mais específica sobre os famosos FIIs, fundos imobiliários. Espero que vocês gostem, que é uma coisa que vocês estão pedindo muito para a gente falar mais um pouco sobre investimento, não é isso? Isso aí. Hoje a gente vai tentar passar para vocês aqui um pouco sobre fundos imobiliários. O pessoal tem curiosidade sobre investimento e fundo imobiliário é uma das opções melhores assim, para começar, né? Isso. Assim, melhores para começar porque você já vê o retorno rápido, né? Isso. Porque quando nós falamos, tente montar uma reserva de emergência, tente começar pela renda fixa, mas quando você quiser botar um pezinho no fundo, nas rendas variáveis, procura um pouco o fundo imobiliário, que não vai ter aquela oscilação que o mercado das ações tem. Isso vai aí, ter menos aquele friozinho na barriga, né? Para você que vai assistir o vídeo aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, ela é Joyce. A gente vai tentar passar assim, o básico, porque o pessoal às vezes tem medo de começar a investir, é um mistério esse negócio de investimento, né? Mas o pessoal é curioso. E aqui a gente explicando sobre fundo imobiliário, você vai ver que não tem nada demais. Isso, para você dar aquele pontapé inicial. E não tem segredo, é começar. Comece com um pouquinho, vá analisando e vai investindo cada vez mais. Porque não existe outro caminho. Você só vai aprender realmente quando você começar a fazer. Isso. E recentemente me perguntaram sobre investimento, né? Que esse negócio de investimento, tanto fala. E assim, pessoal, é um negócio, esse tipo de assunto que a gente conversa aqui, finanças, investimento e tal, é um negócio que muitas vezes é uma conversa chata. Mas é o seguinte, quando você passa a entender certas coisas, principalmente em investimento, né, que você vê o seu dinheiro ali, mesmo que pouco, ele começa a crescer, você entende que eu acho que todo mundo que começa a investir, acho que tem um pensamento assim, por que eu não comecei antes? Né? É um geral isso. Porque você começa a ver o seu dinheiro render ali, né? Tá mesmo ali. Que pouco, mas isso. Que é proporcional, né? É. Proporcional a quanto você tiver, então... E é proporcional ao risco, né? Ao risco também, Quanto mais risco você correr, teoricamente, mais chance você tem de crescer, né? Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre os FIIs, fundo imobiliário. Ele é todo no setor imobiliário. Dá uma explicação rapidinha sobre ele. Por que esse assunto é tão importante quando buscamos renda passiva? É porque ele é uma renda acessível, né? Você pode começar com muito pouco. Com R$10 você compra um FII, né? Sim. E você pode ir crescendo. O que, na teórica, assim... Não vou falar muito teórico, vou tentar mostrar em prática o que é um fundo imobiliário. Imagine que, em vez de comprar uma casa, você compra uma cota do fundo. O que é fundo? O que é uma cota? É um pedacinho daquele fundo, né? Fundo. O nome é fundo, né? Um fundo, uma cesta com vários ativos, cada fundo com sua função. E você vai lá e compra uma cota. Em vez de você comprar uma casa inteira, você compra uma cota de um fundo. Não necessariamente ele vai ser um fundo único, de um tipo só de ação. De fundo imobiliário. Mas você vai comprar um pedacinho daquele fundo. Sim. Por que esse assunto é tão importante para você que quer renda passiva? E o que é renda passiva? É você ter algum ativo lá. Existem ativos... E existe passivos, né? O que é um passivo? Seu carro, sua moto, não te traz renda nenhuma, só te traz gasto. Né? Sua casa só te traz gasto, não é um ativo, é um passivo. Isso. Mas as pessoas acham que casa é investimento, casa não é investimento. Não é. Entendeu? Casa é um passivo. Tudo que você compra que não te gera uma renda, não te gera benefício, né? Em relação a dinheiro, né? Financeiro, é um passivo. A moto e o carro é só se usar para trabalho, né? Se você usar para trabalho, sim. Mas eu tenho uma casa de aluguel. É um ativo. Se torna um ativo, só que tem coisas melhores para você comprar, né? Como fundo imobiliário. Como fundo imobiliário, que é muito melhor. Por que é tão importante você entender sobre fundos imobiliários, por exemplo? Uma das coisas mais importantes que eu acho hoje é isso. Hoje, se você comprar... Por exemplo, aqui na nossa redondeza aqui, uma casa de 100 mil, geralmente o aluguel dessa casa é
R$ 500 no máximo, assim. Eu acho que nem chega a R$ 500. Uma casa de 100 mil, uma casa de R$ 100 mil, eu acho que o aluguel não chega a R$ 500. Acho que não. Né? Se você tiver 100 mil e você investir todo em fundo imobiliário, a maioria dos fundos imobiliários pagam 1% ao mês e te dá R$ 1.000. Então não faz sentido nenhum você comprar uma casa para alugar, sendo que existe fundo imobiliário, né? E sendo que proporcionalmente, quando você tem uma casa, você tem toda aquela estrutura, né? Tem que fazer reparos, tem todo aquele... IPTU, não é um IPTU, dependendo de onde for a casa. Tem toda aquela preocupação em manter a casa. Quando o inquilino sai, geralmente... Isso, quem casa vai alugar novamente. Tem toda essa preocupação aí, né? É infinitamente menos vantajoso, né? Isso. E como é que funcionam os fundos imobiliários? Qual é a estrutura, cota, como é montado um fundo imobiliário? Uma cota de fundo imobiliário é basicamente assim, é como se você tivesse, por exemplo, existe fundos imobiliários de shopping. É como se você tivesse virando dono de parte daquele shopping. Aí, vamos supor, tem um fundo imobiliário de shopping lá, aqui na nossa região tem um Shopping Rio Mar, por exemplo. Aí tem 10 donos, vamos supor. Aí você quer virar um dos donos. Você paga um X valor lá, que é baratíssimo. Em fundos imobiliários você pagar. Tem fundo imobiliário de R$10, como o Joyce falou. E você vai receber todo mês uma renda passiva por você estar virando sócio, vamos dizer assim. Aí o quanto você vai receber é proporcional a quanto você investir. Né, Joyce? É muito mais simples do que... a proporção assim que estamos falando. Mas imagine que você, em vez de comprar uma casa que tem todo aquelas burocracias, se o inquilino sair, você vai ter que arcar, se o inquilino quebrar alguma coisa, você vai ter que fazer. E nos fundos imobiliários você tem um fundo que tem vários, porque assim, existe, claro, o mono, né? Que é o dono de, vamos supor, um shopping só. Isso. Mas o que até a gente indica comprar um multi, né? Que tem vários ativos dentro daquela cesta. Normalmente quando você vai comprar, ele já tem 3, 4, 5, né? Mas imóvel, existe, né? ainda existem uns que tem um só ativo. Mas é melhor você optar por isso que tem 3, 4 imóveis, porque você trabalha com a questão de onde vem seu rendimento. Vem dos aluguéis das salas e tal, no caso do shopping, né? Imagino que se um desalugar, os outros cobrem sossegadamente. E se você tiver um fundo imobiliário que ele só tem um prédio, por exemplo, e acabar desalugando tudo, já era, né? E também tem depois, para dar uma olhadazinha, tem a questão de ter vários imóveis, só que os imóveis ser de uma coisa só. Vamos supor assim, todos os imóveis são alugados ao Mercado Pago. Um exemplo, se for o galpão logístico. Aí, se tiver um problema com o Mercado Pago, são vários imóveis, só que é de um dono só. Entendeu? Tem tudo isso. Isso aí. Vamos fazer aqui uma comparação com prédios, né? Com casas e tal. Qual é a vantagem, assim? Você pensa, você vai investir em fundos imobiliários, você não precisa fazer gestão, você não precisa ir lá olhar, você não paga IPTU, você não tem trabalho nenhum, tem uma equipe que vai fazer a gestão daquele negócio para você só vai estar em casa esperando cair na conta. Se você tiver comprar uma casa, se você comprar um prédio, se você comprar um shopping, você vai ter que administrar, você vai ter que ter uma equipe para administrar. Imagina o trabalho. Trabalho que né? Então, essa é a vantagem maior, assim, dos fundos imobiliários em relação a ter um prédio físico, né? Uma casa. Imagine que você tem um gestor que está ali o dia todo só cuidando daquele fundo. Uma pessoa especializada, uma pessoa só não, porque não tem condições, né? Mas esses são administradores e gestores que já estão preparados para aquilo, que movimentam milhões, não sei, bilhões, entendeu? Isso. Tem fundos imobiliários que movimentam bilhões. Então, são pessoas extremamente qualificadas e você está ali, colocou e você está ali. E qual é o papel dele? O papel do gestor é cuidar do fundo, escolher ativos, negociar os aluguéis, que no caso dos shoppings ou escritórios, né? Tem prédios de escritórios. Buscar rentabilidade para o cotista, né? A pessoa que está investindo ali. Ele faz toda a gestão do negócio e sempre pensando ele cuida também da vacância, que é a questão da quantidade de pessoas, de inquilinos. A quantidade que está desalugada, ele cuida para alugar. Então, o gestor faz todo esse trabalho para você e você fica de boa em casa, só recebendo.
Nos fundos imobiliários tem 3 tipos, que são os de tijolos, que é o de shoppings, galpões, hospitais, e tem o de papel, que são de CRIs, LCIs, que são os fundos de dívidas, né? São esses comprados. fundos compram dívidas, né? E você investe para poder receber parte desse... Por exemplo, a pessoa receber parte do pagamento da dívida, daquela dívida, né? Alguém vai ter que pagar aquela dívida e você vai receber parte desse rendimento aí. E tem os híbridos, que é uma parte de cada um, né? Meio que misturado, um misto, né? Um misto misturado. completo.